Olá e sejam muito bem-vindos a esta nossa reflexão. Eu gostaria de começar com uma imagem. Imagine-se em um pequeno barco no meio de um oceano vasto. Por um tempo, as águas estão calmas, o céu está azul, mas de repente o tempo vira. As ondas começam a crescer, o vento a soprar e o seu barco, que antes parecia tão seguro, agora é jogado de um lado para o outro. Tudo que era estável se torna caótico. Essa imagem, essa sensação de estar à deriva em águas turbulentas, não descreve de muitas formas a nossa experiência no mundo de hoje? Vivemos em uma época de movimento incessante. A única constante parece ser a própria mudança. As notícias que lemos pela manhã já são velhas à tarde. As profissões que eram seguras há uma década, hoje correm o risco de desaparecer. E até os nossos relacionamentos, as nossas conexões mais profundas, por vezes parecem tão frágeis quanto um castelo de areia diante da maré. Nesse cenário, nesse mar revolto da contemporaneidade, uma pergunta ecoa no fundo da nossa alma. Onde é que nós podemos encontrar um chão firme? Onde podemos lançar âncora e encontrar segurança? O nosso tema hoje é exatamente esse: a busca por uma rocha firme em meio às águas turbulentas da nossa era. Juntos, vamos explorar como a revelação de Deus, uma verdade que se afirma antiga, sólida e imutável, pode ser não apenas um consolo, mas a nossa âncora mais segura no mundo contemporâneo. Para iniciar a nossa jornada, vamos nos ancorar nesta declaração poderosa do Salmo 119, o maior capítulo de toda a Bíblia, uma ode de amor à palavra de Deus. O salmista declara: "A tua palavra, Senhor, para sempre estar firmada nos céus." Vamos refletir sobre a profundidade disso por um instante. A palavra firmada aqui, no hebraico original, carrega a ideia de algo que está estabelecido, postado, fixado de maneira permanente, como uma sentinela que nunca abandona seu posto. E onde ela está afirmada? Nos céus. O salmista está criando um contraste radical, quase vertiginoso. Enquanto tudo aqui na Terra, nossas filosofias, nossas tecnologias, nossas culturas, nossas próprias vidas, é passageiro, sujeito à erosão do tempo e às marés da opinião pública, a palavra de Deus possui uma estabilidade de outra ordem, uma permanência celestial, transcendente. Esta não é apenas uma frase poética e bonita, esta é a premissa fundamental de tudo que vamos discutir. É o nosso norte, a nossa bússola, o nosso ponto de referência absoluto. Enquanto o mundo nos oferece verdades com data de validade, que funcionam apenas até a próxima atualização, a Escritura nos oferece uma verdade que não envelhece, que não se torna obsoleta. É a nossa rocha. Agora vamos trazer essa discussão do celestial para o nosso chão, para a nossa realidade diária. Eu quero que você se faça essa pergunta com sinceridade. Você também sente isso? Essa sensação de que o chão está sempre se movendo sob os seus pés? Você já sentiu a ansiedade de acordar de manhã e não ter certeza se o seu emprego, a sua fonte de sustento ainda existirá em 6 meses ou 1 ano? Você já experimentou a vertigem de rolar o feed de notícias e ver o mundo se transformar de maneiras tão rápidas e complexas que você mal consegue acompanhar, sentindo-se um estranho na sua própria época? Você já sentiu a solidão de perceber que muitas das suas amizades parecem superficiais, mantidas por um curtir aqui, um comentário rápido ali, mas que carecem da profundidade e do compromisso de um verdadeiro encontro? Se você se identifica com qualquer uma dessas sensações, saiba que você não está sozinho. Essa experiência de instabilidade, de insegurança crônica, é uma das marcas registradas da nossa geração. E é precisamente por isso que a busca por algo sólido, por algo permanente, deixou de ser apenas um desejo filosófico e se tornou uma necessidade existencial, um clamor da alma. Ok, então como vamos navegar por este tema tão vasto? Para organizar nosso pensamento, dividimos nossa jornada em 4 partes. Primeiro, vamos aprofundar o diagnóstico de um mundo líquido, buscando entender as forças que tornam nosso tempo tão instável. Em seguida, na segunda parte, vamos olhar para dentro, para a batalha íntima dos ídolos, investigando como nosso coração responde a esse vácuo de estabilidade. E por fim, na nossa terceira e quarta partes, vamos traçar um caminho prático, uma estratégia para navegar o mar com fidelidade. Vamos encarar isso como a montagem de um mapa. Primeiro, entendemos o terreno, depois, identificamos os perigos e, finalmente, traçamos a rota segura. Vamos começar então com o nosso diagnóstico. Afinal, antes de podermos navegar, precisamos entender o mapa do mar em que estamos. Não adianta ter o melhor barco do mundo, a fé mais sincera, se não soubermos ler as correntes, os ventos e os recifes escondidos que podem nos levar ao naufrágio. Nesta sessão, vamos nos apoiar em 2 pensadores brilhantes que, embora não escrevam de uma perspectiva primariamente cristã, nos ofereceram diagnósticos incrivelmente perspicazes do nosso tempo: o sociólogo polonês Zygmunt Bauman e o filósofo canadense Charles Taylor. Eles nos darão as lentes, os conceitos, para enxergar com mais clareza as forças invisíveis que modam nossa cultura e, consequentemente, nossas vidas. O primeiro conceito-chave que precisamos entender é o de modernidade líquida, cunhado por Zygmunt Bauman.
Ele usou essa metáfora poderosa da física para descrever a nossa transição de uma era que ele chamou de sólida para a nossa era, a líquida. Pense nos sólidos, eles têm forma definida, resistem à mudança. A modernidade sólida era a era das instituições duradouras. Pense na vida de um avô. Era comum ter um emprego na mesma empresa por 40 anos, um casamento que durava a vida inteira, uma identidade fortemente ligada à sua cidade, à sua família, à sua igreja. Havia uma sensação de permanência. Agora pense nos líquidos. Eles não mantêm a forma, fluem, se adaptam, se movem constantemente. Essa é a nossa era. Em um mundo líquido, tudo flui. Os compromissos são temporários, vistos como projetos de curto prazo. Os relacionamentos são flexíveis, podendo ser desfeitos com a mesma facilidade com que são iniciados. As identidades são fluidas. Hoje eu sou um nômade digital, amanhã um empreendedor de impacto social, depois de amanhã um minimalista. A cultura nos diz que a adaptabilidade e a capacidade de se reinventar são as maiores virtudes. Mas como Bauman aponta, o custo disso é a perda de profundidade e a sensação constante de que nada é feito para durar, de que estamos sempre patinando sobre uma fina camada de gelo. Somando-se a essa liquidez social, o filósofo Charles Taylor nos ajuda a entender a dimensão espiritual desse fenômeno com o conceito de era secular. E aqui é preciso muito cuidado, pois Taylor não está dizendo que as pessoas deixaram de acreditar em Deus. Uma pesquisa rápida mostra que a religiosidade continua muito presente. O que mudou, e essa é a genialidade da análise dele, é a condição da crença. A crença em Deus deixou de ser o pressuposto básico da sociedade, a moldura dentro da qual todas as outras coisas faziam sentido. Há 500 anos na Europa, era quase impensável não acreditar em Deus. Você seria visto como louco ou perigoso. Hoje, a fé cristã tornou-se uma opção entre muitas outras em um vasto supermercado espiritual. Ela está na mesma prateleira que o budismo, o estoicismo, a astrologia, o ateísmo militante, o humanismo secular, o veganismo como filosofia de vida e dezenas de outras narrativas. A mensagem implícita da nossa cultura é: escolha o que funciona para você, monte a sua própria verdade. Isso muda tudo, pois a fé deixa de ser uma verdade recebida que nos molda e passa a ser um produto de consumo, algo que escolhemos para expressar nossa identidade e que precisa provar constantemente sua utilidade para o nosso bem-estar pessoal. Este quadro resume visualmente a grande transição que estamos descrevendo. À esquerda, temos as características da era sólida. Vínculos que eram feitos para durar, como casamento, uma identidade mais estável, muitas vezes herdada da família e da comunidade. Compromissos de longo prazo que definiam um arco de uma vida inteira. A fé, como vemos na base, era o alicerce, o pressuposto que sustentava tudo isso. À direita, a nossa era líquida. Os vínculos são frágeis, as identidades são fluidas e montadas por nós mesmos, como um perfil de rede social. Os projetos são de curto prazo. E a fé tornou-se uma opção, um acessório que podemos adicionar ao nosso eu em constante construção. É fundamental entender que essa mudança não é apenas uma curiosidade sociológica. Ela tem um impacto profundo e direto em nossa saúde mental, em nossa capacidade de amar e confiar, e nossa busca desesperada por sentido em um mundo que parece ter cada vez menos a nos oferecer. E para que isso não pareça apenas teoria abstrata, vamos ver como essa liquidez se manifesta de forma concreta no nosso dia a dia no Brasil de hoje. Pense nas amizades mantidas por curtidas e comentários em redes sociais. Elas nos dão uma ilusão de conexão, mas muitas vezes carecem da substância do compromisso real, do olho no olho, do ombro amigo na hora da dificuldade. Pense na uberização do trabalho. Empregos mediados por aplicativos que oferecem uma suposta flexibilidade, mas que na prática transferem todo o risco para o trabalhador, sem estabilidade, sem direitos, sem segurança. Pense na pressão cultural para estarmos sempre nos reinventando, buscando um novo eu através de cursos, viagens, terapias, como se a versão atual de nós mesmos fosse sempre inadequada, sempre precisando de um upgrade. E claro, pense nos relacionamentos que podem começar com um deslizar de dedo para a direita e terminar com um bloquear. Tudo mediado por uma tela, sem a complexidade, a paciência e a profundidade do encontro humano real. Isso é a modernidade líquida em ação, na nossa vida agora. E aqui chegamos ao ponto crucial do nosso diagnóstico. Depois de descrever todo esse cenário de fluidez e instabilidade, percebemos uma verdade profunda e inescapável sobre a natureza humana. Mesmo que a cultura celebre a liberdade de sermos fluidos, a nossa alma não foi criada para isso. A alma humana, criada à imagem de um Deus eterno, anseia por permanência.
Nós ansiamos por um amor que não acabe, por um propósito que dure a vida inteira, por uma identidade que não precise ser reinventada a cada estação. E é nesse exato ponto de anseio, nesse grito da alma por algo sólido, que a mensagem bíblica se torna tão incrivelmente relevante e poderosa. Quando o Salmo 18, verso 2 diz: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio", ele não está oferecendo apenas um consolo poético. Ele está respondendo à necessidade existencial mais profunda do nosso coração líquido. Ele está nos oferecendo um lugar para finalmente firmar os pés. Tendo diagnosticado o mundo ao nosso redor, agora precisamos virar a lente da análise para dentro, porque a instabilidade externa e a multiplicidade de opções espirituais criam um vácuo em nosso coração. E como sabemos desde Santo Agostinho, nosso coração é inquieto até que repouse em Deus. O grande problema é que, na ausência de um relacionamento com o verdadeiro Deus, o nosso coração não fica vazio. Ele se torna, nas palavras inesquecíveis do reformador João Calvino, uma fábrica perpétua de ídolos. Vamos agora explorar o diagnóstico do coração humano e a batalha íntima que todos nós, sem exceção, travamos contra os deuses falsos do nosso tempo. E para isso, vamos usar as percepções do pastor e escritor Timothy Keller. Esta é uma pergunta que precisamos nos fazer com uma honestidade brutal, sem máscaras. O que ou quem realmente tem governado o seu coração? Um ídolo, na definição brilhante de Keller, é qualquer coisa que se torna mais importante para você do que Deus. É qualquer coisa da qual você busca obter aquilo que somente Deus pode dar: identidade, segurança, valor, sentido, salvação. E os ídolos modernos são extremamente sutis. Eles não são estátuas de madeira ou pedra que adoramos abertamente. São conceitos, aspirações, pessoas e relacionamentos. São coisas boas criadas por Deus que transformamos em coisas últimas, em deuses. E quando uma coisa boa se torna um deus, ela se torna um tirano e começa a nos destruir. Portanto, a pergunta permanece, e eu convido você a refletir sobre ela. O que ou quem realmente tem governado as suas decisões, as suas emoções e as suas energias nos últimos tempos? Vamos começar com um dos ídolos mais poderosos e socialmente aceitos da nossa cultura. Um ídolo que muitas vezes é até aplaudido dentro das igrejas: o sucesso profissional. Em um mundo onde a identidade não é mais dada pela família, pela cidade ou pela comunidade, nós somos pressionados a construir nossa própria identidade através das nossas realizações. O seu diploma, o seu cargo, o seu salário, o número de seguidores, os seus projetos, tudo isso se torna a matéria-prima com a qual você constrói o seu senso de valor. O sucesso profissional deixa de ser uma forma de servir a Deus e ao próximo com os dons que Ele nos deu e se torna uma maneira de justificar a nossa própria existência, de provar o nosso valor para nós mesmos e para o mundo. Vamos dissecar a anatomia desse ídolo. Qual é a promessa que ele nos faz? É uma promessa de identidade. A mensagem, sussurrada ou gritada pela cultura, é: você é o que você realiza. Se você tem sucesso, você é um sucesso. Se você fracassa, você é um fracasso. Sua identidade e seu desempenho se fundem de forma perigosa. E qual é a liturgia, ou seja, os rituais de adoração que esse ídolo exige? Ele exige sacrifício. Exige longas horas de trabalho, noites mal dormidas, finais de semana sacrificados. Exige que você negligencie seus relacionamentos, sua saúde, seu descanso. Exige a participação no culto à produtividade, onde estar ocupado é sinônimo de ser importante. E qual é o resultado inevitável dessa adoração? Nunca é a realização plena. É o esgotamento, a síndrome de burnout, que se tornou uma epidemia. Ou, talvez pior, o medo paralisante do fracasso. Porque se a sua identidade está em jogo a cada projeto, falhar não é apenas um contratempo, é a aniquilação do seu eu. O segundo grande ídolo do nosso tempo, talvez tão poderoso quanto o primeiro, é o amor romântico. Nossa cultura, através de incontáveis filmes, músicas e livros, nos vendeu a ideia de que a salvação virá na forma de outra pessoa. Encontrar a pessoa certa, a sua alma gêmea, se tornou o objetivo final da vida para muitos. Essa pessoa supostamente irá curar todas as nossas feridas do passado, preencher todo o nosso vazio existencial e nos dar o sentido que nos falta. O amor romântico, que na visão bíblica é uma dádiva maravilhosa de Deus, um reflexo do seu amor pactual, é distorcido e transformado em um ídolo que promete redenção, algo que só Cristo pode oferecer. E qual é a anatomia desse ídolo? A promessa é a de completude. A crença é: eu sou uma metade e outra pessoa vai me curar e me fazer inteiro. A liturgia exigida é a de uma dependência emocional absoluta. Você coloca sobre os ombros de outro ser humano que é tão falho,
quebrado e necessitado de graça quanto você, um peso infinito, o peso de ser o seu Salvador, o seu Deus, a fonte do seu valor. Você espera que essa pessoa nunca te decepcione, que sempre saiba o que dizer, que supra todas as suas carências. E o resultado nunca é a união perfeita dos contos de fadas. O resultado é a codependência, onde duas pessoas incompletas se agarram uma a outra em desespero, ou o controle e a manipulação na tentativa de forçar o outro a ser o que você precisa que ele seja, ou, mais comumente, a amarga desilusão, quando você finalmente percebe que a pessoa que você idolatrava é apenas uma pessoa, e não Deus. Agora chegamos ao ídolo mais sutil, talvez o mais fundamental da era moderna. O ídolo que serve de alicerce para todos os outros, a autonomia e a liberdade pessoal. Este é o ídolo do eu, a ideia de que eu sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma. É a crença de que a maior realização humana é ser completamente livre de qualquer autoridade externa, de qualquer verdade que não tenha sido criada por mim mesmo. Seja a tradição, a comunidade, a família ou especialmente Deus. A felicidade, segundo este ídolo, é a capacidade de definir a minha própria verdade, os meus próprios valores e viver de acordo com os meus próprios termos, sem que ninguém, absolutamente ninguém, me diga o que fazer. A promessa deste ídolo é sedutora. Controle total. Eu estou no comando. A liturgia é a rejeição sistemática de qualquer coisa que possa limitar a minha liberdade. Compromissos de longo prazo são vistos como prisões, verdades absolutas são vistas como opressão, tradições herdadas são vistas como antiquadas e os mandamentos divinos são vistos como a maior das ameaças ao meu eu soberano. Mas o que acontece quando alcançamos essa suposta liberdade total? O resultado não é a plenitude, mas uma profunda e avassaladora solidão, porque ao nos declararmos autônomos, nos desconectamos de todas as fontes de pertencimento. E além da solidão, vem a ansiedade esmagadora de ter que criar, do zero, todo o sentido para a própria vida. É um fardo pesado demais para um ser humano carregar. A única forma de destronar esses ídolos, o sucesso, o amor, o eu, é entronizar Jesus em seus lugares, encontrando nossa identidade, completude e propósito nele. Então, o diagnóstico está feito. O mundo ao nosso redor é líquido e instável. O mundo dentro de nós é uma fábrica de ídolos. A pergunta que fica, a pergunta de $1 milhão é: e agora? O que fazemos com tudo isso? Qual é a resposta? A resposta de Cristo não é nos dar um colete salva-vidas para escaparmos do mar. Ele não nos retira para um porto seguro e isolado do mundo. Pelo contrário, ele sobe no barco conosco e nos ensina a navegar. Ele nos chama para sermos discípulos atentos, que sabem como manobrar o barco com fidelidade e sabedoria em meio à tempestade. Nesta última e mais importante sessão, vamos descobrir de forma prática como fazer isso. A principal ferramenta para essa navegação fiel nos foi articulada de forma brilhante por um grande homem de Deus do século XX, o pastor inglês John Stott. Ele a chamou de dupla escuta. A ideia é simples em sua formulação, mas profundamente transformadora em sua prática. Stott argumentava que o cristão, para ser relevante e fiel, precisa aprender a ouvir atentamente duas vozes, simultaneamente, como se tivesse um fone em cada ouvido. A primeira voz é a voz do Espírito Santo, que fala primariamente através da palavra de Deus, as Escrituras. Essa é a nossa bússola, o nosso mapa, a nossa verdade inegociável. A segunda voz é a voz do mundo, da nossa cultura. E aqui está o ponto crucial. Não ouvimos o mundo para concordar com ele, ou para nos amoldarmos a ele, mas para compreendê-lo, para entender suas dores, suas perguntas, seus anseios e seus ídolos. Essa prática da dupla escuta nos impede de cair em dois erros fatais. Ou nos tornarmos tão isolados do mundo que nossa mensagem se torne irrelevante e incompreensível, ou nos tornarmos tão mundanos que perdemos a singularidade e o poder da mensagem do Evangelho. Então a dupla escuta se apoia nestes dois pilares. O passo 1 é ouvir o Espírito com profundidade. Usando a nossa metáfora da navegação, isso é como consultar o mapa e a bússola antes e durante toda a viagem. É garantir que sabemos para onde estamos indo, qual é o nosso destino final e qual é a rota correta traçada pelo nosso capitão. Sem isso, estamos apenas à deriva, sendo levados por qualquer vento de doutrina ou cultura. O passo 2 é ouvir o mundo com compaixão. Isso é como ler as condições do mar. É olhar para as nuvens para prever a tempestade, sentir a direção do vento, observar a força das ondas. Um bom navegador não ignora o clima, ele o estuda para saber como ajustar as velas e o leme. Da mesma forma, um discípulo fiel não ignora a cultura, mas a estuda para saber como apresentar o Evangelho eterno de uma forma que se conecte com as pessoas reais em suas lutas reais.
Mas como podemos, na prática, ouvir o Espírito? Primeiro, precisamos mergulhar nas Escrituras para formar uma cosmovisão. Isso vai muito além de uma leitura devocional rápida. Significa estudar a Bíblia de tal forma que ela se torne as lentes através das quais vemos e interpretamos toda a realidade. Segundo, precisamos cultivar uma vida de oração que a linha não apenas pede. Uma oração que começa com adoração e gratidão, que nos leva ao arrependimento e que busca alinhar o nosso coração ao coração de Deus antes de apresentar nossas petições. Terceiro, e isso é crucial, precisamos nos comprometer com uma comunidade de fé local. Em uma era líquida e individualista, a igreja local é uma âncora de relacionamentos reais e compromisso mútuo. É lá que a palavra é vivida, aplicada e discutida em conjunto. E, finalmente, é através dessa imersão na palavra, na oração e na comunidade que encontramos nossa identidade primária e inabalável, não no que fazemos, sentimos ou possuímos, mas em quem somos em Cristo, filhos amados de Deus. Essa é a rocha. E como praticamos o segundo passo, ouvir o mundo com compaixão? Isso significa adotar uma postura de aprendiz, de um missionário em nossa própria cultura. O objetivo, lembre-se, não é concordar ou se conformar, mas compreender. É um exercício de empatia. Significa identificar as perguntas legítimas que estão por trás das respostas equivocadas que as pessoas dão. Por exemplo, por trás da busca desenfreada por sucesso e reconhecimento, o ídolo do sucesso, podemos ver a pergunta: a minha vida importa? Eu tenho valor? Por trás da crise de identidade e da fluidez de gênero, podemos ver o profundo anseio humano por pertencimento e por saber quem eu sou de verdade. Quando entendemos as perguntas e as dores, podemos então comunicar a verdade eterna do Evangelho de uma forma que não soe como um julgamento frio ou um conjunto de regras, mas como a boa nova, a resposta amorosa e verdadeira para as feridas mais profundas do coração humano. E assim chegamos à nossa conclusão, ao porto seguro desta nossa reflexão. O mar da modernidade não vai se acalmar tão cedo. As águas turbulentas, da instabilidade, da fragmentação e da idolatria continuarão a nos desafiar. A revelação de Deus e a promessa cristã não são um manual para evitar tempestades. A fé não é um convite para uma vida fácil e livre de problemas. A grande, gloriosa e muito melhor promessa do Evangelho é a presença do próprio capitão do universo no barco conosco. Lembre-se da cena nos Evangelhos. Os discípulos estão em pânico, o barco está quase afundando e Jesus está dormindo. Quando eles o acordam desesperados, ele se levanta e, com uma palavra, acalma a tempestade. A promessa não é que não haverá tempestades, mas que ele que tem autoridade sobre os ventos e o mar está conosco. Ele é a rocha firme que nos dá um lugar seguro para pisar, mesmo quando as ondas se agigantam ao nosso redor. Para terminar, eu gostaria de deixar você com esta pergunta. Não como uma acusação, mas como um convite para uma reflexão pessoal e sincera. Depois de tudo que conversamos, faça um exame do seu coração e da sua vida. Onde você tem, honestamente, buscado sua identidade, sua segurança e seu sentido. Suas esperanças mais profundas, seus medos mais paralisantes e seus maiores sonhos, eles estão ancorados na rocha eterna que é Cristo e sua palavra, ou estão sendo jogados de um lado para o outro pelas águas turbulentas da cultura, das suas emoções e das suas circunstâncias? A boa notícia, a melhor de todas, é que não importa o quão à deriva você se sinta neste momento, o capitão está no barco, de braços abertos, convidando você a lançar sua âncora nele. A decisão é sua. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.